Houve um tempo em que o povo de Israel se viu paralisado pelo medo. Os dias amanheciam sob tensão e as noites caíam como um manto de incerteza. O vale de Elá, que separava os exércitos de Israel e dos filisteus, tornou-se palco de uma guerra silenciosa, onde nenhuma espada era erguida, mas o terror crescia a cada manhã. Entre os soldados filisteus havia um homem que não precisava de exércitos para causar pânico. Seu nome era Golias, e sua figura parecia saída de um pesadelo antigo. Vinha da cidade de Gate, uma das regiões onde ainda sobreviviam descendentes dos gigantes da antiguidade. Sua altura ultrapassava qualquer padrão humano. Era como uma torre viva, coberta por uma armadura de bronze reluzente e pesada, com uma lança que mais parecia o eixo de um tear. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. A cada passo que dava, o chão parecia estremecer. A cada palavra que proferia, os corações dos israelitas vacilavam. Golias não era apenas um guerreiro, era um símbolo, um lembrete cruel de que Israel estava sendo testado, não apenas em sua força militar, mas em sua fé. Os soldados de Saul, antes tão corajosos, passaram a recuar diante da presença do gigante. E mesmo o rei, homem alto e escolhido para liderar, hesitava em agir. A coragem foi sendo minada pelo medo, e a esperança parecia se esvair entre os murmúrios e olhares perdidos no acampamento. Golias aparecia todos os dias. Como um relógio sombrio, ele descia ao vale e lançava seu desafio. Sua voz, carregada de desprezo, cortava o silêncio e feria mais fundo que qualquer espada. Ele zombava de Israel e de seu Deus, oferecendo um combate de 1 contra 1. Mas não havia quem ousasse dar um passo à frente. Naquela paisagem marcada pelo desânimo, a sombra do gigante cobria tudo, e por 40 dias ela reinou sobre o povo de Deus. A tensão crescia, e a fé de Israel parecia à beira do colapso. Mas enquanto os olhos dos homens se fixavam na estatura do inimigo, o olhar de Deus já repousava em outro lugar, em alguém inesperado, ainda distante daquele campo. Antes de continuar, quero te convidar a comentar de qual cidade ou país você está assistindo. Vamos ver até onde essa mensagem está chegando. Golias não era apenas alto, ele era a encarnação de tudo o que intimidava: força, experiência, confiança desmedida. Seu corpo era moldado pelo campo de batalha. Desde jovem, vivera entre guerras, afiando seus sentidos, fortalecendo seus músculos, aprendendo a dominar o medo ou a ignorá-lo. Era um homem treinado para matar, e gostava disso. Sua armadura era quase impenetrável. Um capacete de bronze cobria-lhe a cabeça. No corpo, vestia uma couraça que pesava quase tanto quanto um homem comum. Cada peça de sua vestimenta tinha o propósito de torná-lo invencível. Seus movimentos eram lentos, mas firmes. Cada passo carregava a certeza de que ninguém poderia detê-lo. Além da aparência e da força, Golias possuía algo ainda mais destrutivo: uma confiança cega em si mesmo. Ele zombava com facilidade, ridicularizava sem receio, não temia nada nem ninguém. Achava-se superior a todos, inclusive ao Deus de Israel. Em seus olhos não havia reverência, nem dúvida, nem compaixão. Apenas desprezo por aqueles que julgava inferiores. A lança que carregava era gigantesca. O ferro da ponta, sozinho, pesava mais do que muitos escudos inteiros. À sua frente ia um escudeiro, abrindo caminho, como se o próprio Golias fosse uma força da natureza. Impossível de parar, inalcançável, imbatível. Diante de tamanha presença, o exército de Israel não via alternativa. Era como se cada homem soubesse que seria destruído caso tentasse enfrentá-lo. A cada dia, a esperança diminuía. O silêncio tomava conta das fileiras. A humilhação era visível nos rostos. E ainda assim, ninguém se movia.
Os filisteus sabiam o que tinham em Golias e confiaram nele para vencer sem sequer precisar travar uma guerra inteira. Um único combate seria suficiente. Um homem contra o gigante. Era essa a proposta. Um jogo cruel, em que a derrota significaria escravidão. Mas o que ninguém percebia era que por trás de toda essa imponência escondia-se o mesmo erro de tantos outros que haviam desafiado o Deus de Israel: a soberba. E mesmo os gigantes caem quando acreditam demais em sua própria força. A cada manhã, antes que o sol aquecesse o vale, Golias já estava lá. Marchava com passos pesados até o centro do campo e levantava a voz, lançando seu desafio diante de Israel. Suas palavras, afiadas como espadas, feriam o espírito do povo. Ele não apenas chamava para a luta, ele insultava. Zombava do exército de Saul, zombava do Deus de Israel, e ninguém respondia. Durante 40 dias, essa cena se repetiu. 40 manhãs de medo, 40 tardes de vergonha. Golias não apenas provocava, ele dominava o ambiente com sua presença. Sua risada ecoava pelos montes. Seu desprezo era evidente. Cada palavra sua parecia empurrar os israelitas mais para dentro de si mesmos, mergulhados na humilhação de não terem quem os representasse. Saul, o rei que havia sido escolhido por causa de sua altura e aparência de guerreiro, permanecia calado em sua tenda. Seus generais evitavam olhar nos olhos dos soldados. Ninguém ousava dar um passo à frente. O medo havia enraizado nos corações como uma árvore tortuosa, difícil de arrancar. E quanto mais o silêncio imperava, mais Golias crescia em arrogância. Ele sabia que estava vencendo, mesmo sem lutar. Estava desmoralizando um povo inteiro. Não precisava usar sua lança. Suas palavras bastavam. A confiança em sua própria força o fazia crer que era invencível. E pior, fazia os outros acreditarem também. O acampamento israelita, antes tão vibrante com orações e cânticos de guerra, agora era um lugar de murmúrios e suspiros pesados. Cada novo dia era uma repetição do anterior, e os soldados contavam o tempo com angústia, esperando que algo ou alguém mudasse aquela história. Mas ninguém esperava que a mudança viesse de fora do campo de batalha. Ninguém imaginava que, enquanto Golias gritava do vale, um jovem pastor cuidava de ovelhas em Belém, distante daquele cenário sombrio. Alguém que não buscava guerra, nem glória. Alguém cujo coração ardia por Deus, mesmo sem saber o que o aguardava. Se esse conteúdo está tocando seu coração, você pode apoiar esse projeto doando qualquer valor clicando no botão "Valeu demais". Seu apoio me ajuda a continuar contando essas histórias com dedicação. Enquanto os dias se repetiam no Vale de Elá, em Belém, a vida seguia outro ritmo. Davi, o mais novo entre os filhos de Jessé, não empunhava espadas nem escudos. Seu mundo era o campo aberto, as colinas tranquilas, o som das ovelhas e a música que brotava de sua harpa. Era um jovem de coração sensível, olhos atentos e espírito corajoso, embora ninguém o percebesse assim. Jessé, seu pai, certo dia o chamou com uma tarefa simples: levar alimentos aos irmãos que estavam no exército e trazer notícias deles. Davi obedeceu prontamente. Levantou-se cedo, deixou as ovelhas sob cuidado de outro pastor e partiu rumo ao campo de batalha, sem saber que aquele seria o dia que mudaria sua história e a de Israel. Ao chegar ao acampamento, Davi foi surpreendido pelo clima sombrio. Esperava encontrar um exército pronto, animado, mas viu soldados cabisbaixos e tensos. As conversas eram abafadas, os olhares evitavam o horizonte. O medo era palpável. Logo, Davi viu seus irmãos, mas antes que pudesse conversar, ouviu um som diferente, uma voz rouca, desafiadora, vinda do vale. Ele se aproximou e então o viu: Golias. O gigante estava no centro do campo, mais uma vez lançando seu desafio. Davi ficou imóvel por um instante, ouvindo cada palavra.
Não foi o tamanho do homem que o impressionou, nem sua armadura. Foi o escárnio em sua voz ao insultar o Deus de Israel. Algo dentro de Davi se agitou. Enquanto os soldados se afastavam, Davi se aproximou. Perguntou quem era aquele homem e por que ainda estava de pé, desafiando o exército do Deus vivo. Os soldados o olharam com estranheza. Alguns riram, outros tentaram fazê-lo calar. Mas ele continuou. Aquilo o incomodava profundamente. Seus próprios irmãos o repreenderam, dizendo que ele era apenas um curioso, um menino intrometido. Mas Davi não se ofendeu. Seu olhar permanecia fixo no vale. Ele não tinha ido ali por acaso. Ainda que não soubesse, havia sido conduzido por Deus ao exato lugar onde precisava estar. Davi não sentia medo, sentia algo diferente. Um tipo de indignação que vinha de dentro, não por orgulho, mas por reverência. O que o movia não era desejo de glória ou de provar algo para alguém. Era o incômodo ardente de ver o nome de Deus sendo profanado e ninguém fazendo nada. Ele caminhava pelo acampamento e perguntava aos soldados o que seria dado ao homem que derrotasse Golias. Mas suas perguntas iam além de curiosidade. Elas carregavam uma provocação velada. Como podem permitir que isso continue? Onde está a fé de vocês? Era uma afronta à covardia generalizada e poucos sabiam como reagir. As palavras de Davi começaram a chamar atenção. Logo chegaram aos ouvidos do rei Saul. Curioso e talvez desesperado, Saul mandou chamar aquele jovem. Ao ver Davi entrar em sua tenda, Saul se deparou com um rosto sem rugas de guerra, com mãos calejadas de campo, não de batalha, e ouviu algo que o surpreendeu. Davi se ofereceu para enfrentar o gigante. Saul tentou dissuadi-lo. Disse que ele era apenas um rapaz, sem treinamento, sem experiência. Mas Davi contou-lhe suas vitórias secretas, aquelas que ninguém vira. Lembrou-se das vezes em que, cuidando das ovelhas, enfrentara leões e ursos. Ele não lutava por coragem própria, mas por confiança. Sabia que Deus o havia livrado antes e livraria de novo. Ali não estava apenas um pastor corajoso, estava um coração cheio de fé, um jovem que via além da aparência. Para ele, Golias não era invencível. Era apenas um homem que ousava desafiar o Deus Altíssimo. E isso Davi não podia aceitar. Havia algo puro na sua indignação. Ele não buscava um lugar no palácio, nem queria impressionar soldados. Sua alma ardia por justiça, por honra ao nome do Senhor. Ele sabia que a vitória não vinha de espadas, mas do céu, e por isso estava pronto. Mesmo cercado por dúvidas, desprezo e incredulidade, Davi se mantinha firme. O gigante era grande, sim, mas maior era o Deus que ele servia. E quando a fé é maior que o medo, o impossível se curva diante da obediência. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Saul, diante da firmeza de Davi, finalmente cedeu. Talvez por esperança, talvez por falta de alternativas. O rei ofereceu sua própria armadura ao jovem pastor, uma tentativa de protegê-lo, talvez até de moldá-lo ao modelo tradicional de guerreiro. Davi experimentou cada peça, mas logo percebeu que aquele peso não lhe pertencia. Nunca havia vencido com armadura. Sua confiança não estava em metal, mas na presença de Deus. Ele devolveu a armadura com respeito e seguiu com aquilo que conhecia. Sua funda, sua bolsa e 5 pedras lisas, que escolheu com cuidado junto ao riacho. Não era uma escolha inconsequente, era uma fé madura, ainda que jovem. Um coração destemido, não porque ignorava o perigo, mas porque confiava plenamente em quem o sustentava. Enquanto os soldados observavam à distância, talvez entre o espanto e a vergonha, Davi desceu ao vale. Seus passos não eram apressados nem hesitantes. Cada um deles carregava propósito.
Golias já o esperava, surpreso ao ver que o desafiante não era um guerreiro musculoso, mas um rapaz ruivo e franzino. A arrogância do gigante transbordou. Ele zombou de Davi, como zombava de todos os outros. Disse que o trataria como um cão, que arrancaria sua carne e a daria às aves. Suas palavras eram afiadas, mas Davi não recuou. Seus olhos não temiam, e sua voz respondeu com firmeza, não com ameaças, mas com fé. Davi não estava ali em nome de Saul, nem de seus irmãos, nem de si mesmo. Estava ali em nome do Senhor dos Exércitos. Não lutava por glória pessoal, mas por justiça divina, e isso fazia toda a diferença. Sua ousadia não era orgulho, era convicção. A distância entre os dois começou a diminuir. Golias avançava com sua lança. Davi corria com sua funda. Era o encontro de duas realidades, a força humana contra a fé inabalável. O som dos passos ecoava entre os montes. Os exércitos de ambos os lados continham a respiração. O momento tão temido finalmente chegava. Mas Davi não tremia. Seu coração estava firme e seu alvo muito mais claro do que qualquer olho poderia enxergar. O vale silenciou. 2 homens se aproximavam. Um, gigantesco e coberto de bronze. O outro, simples e ágil, com os pés firmes na terra e os olhos voltados ao céu. Golias, com seu escudeiro à frente, marchava como se já soubesse o fim da história. Davi corria leve, como quem sabe que carrega mais do que pedras. A tensão era palpável. O ar parecia preso entre os montes. Nenhum soldado se atreveu a gritar. Todos assistiam. E naquele instante, o tempo pareceu desacelerar. Davi alcançou a parte central do vale e, sem hesitar, enfiou a mão na bolsa. Seus dedos tocaram a pedra certa, lisa, firme, escolhida com cuidado. Em um só movimento, colocou-a na funda e começou a girar com precisão. O som do couro cortando o ar se misturava ao trotar pesado de Golias. O gigante ria. Ainda achava que aquilo era uma encenação, um insulto. Mas então, tudo mudou. A pedra voou. Não foi sorte, não foi acaso, foi propósito. Ela cortou o vento com exatidão e cravou-se na testa exposta do gigante, bem entre os olhos, no único ponto vulnerável. O som metálico da armadura se chocando contra o chão ecoou pelo vale como um trovão. Golias caiu. O gigante, o símbolo do terror, o orgulho dos filisteus, tombou sem sequer usar sua espada. O exército de Israel mal acreditava no que via. Os filisteus ficaram imóveis, como se o mundo tivesse parado. O impossível acabara de acontecer diante de todos. Um pastor derrotara o campeão. Um jovem derrubara a ameaça que durara 40 dias. Davi correu até o corpo caído. Com as mãos firmes, puxou a pesada espada de Golias e com um só golpe encerrou o que havia começado. Não havia espaço para dúvidas. A vitória era clara, definitiva. O vale, que por tanto tempo ecoava a voz do gigante, agora estava em silêncio absoluto. Mas aquele silêncio era diferente. Era o silêncio do espanto, da admiração, do despertar de uma fé esquecida. O medo havia mudado de lado, e a história de Israel acabava de ganhar um novo herói, improvável, mas escolhido. O corpo de Golias jazia no chão, inerte, pesado, derrotado. A poeira ainda não havia assentado, e o som da queda ainda ecoava entre os montes. Por um instante ninguém se moveu. A cena era surreal. O gigante estava morto, não por uma lança, nem por um exército, mas por um menino que confiava no Senhor. Os filisteus foram os primeiros a reagir. Não com gritos de vingança, mas com pânico. O terror estampou-se em seus rostos e rapidamente começaram a correr. Fugiram em desespero, lançando ao chão escudos e lanças, como se abandonassem junto com suas armas toda a confiança que tinham. Do outro lado, algo diferente acontecia. O exército de Israel, antes paralisado pelo medo, foi despertado pela fé de um só homem.
Os gritos de pavor dos inimigos se transformaram em combustível para a coragem dos hebreus. Homens que haviam se escondido atrás de pedras, agora corriam com força renovada. O vale, antes tomado por silêncio e medo, se encheu de movimento. Os israelitas avançaram com ousadia, perseguindo os filisteus até as cidades fortificadas. A vitória, que parecia impossível, tornou-se realidade. E tudo começou com um jovem que acreditou mais em Deus do que nas ameaças diante de si. A cabeça de Golias foi levada por Davi como prova da vitória, enquanto sua espada e armadura se tornaram símbolos daquele dia inesquecível. O nome do pastor começou a ser sussurrado entre os soldados com admiração e surpresa. Quem era esse jovem? De onde viera tamanha coragem? A notícia da vitória logo alcançaria os ouvidos de todo o povo. Mas para Davi não havia orgulho. Havia reverência. Ele sabia quem havia vencido aquela batalha. Sabia que fora apenas um instrumento. A queda de Golias não era apenas uma vitória militar, era uma declaração divina. Deus estava com seu povo, e não era o tamanho do inimigo que determinava o fim da história. Naquele dia, o medo perdeu sua força, e Israel lembrou que, mesmo quando tudo parece perdido, basta um coração entregue a Deus para que o impossível aconteça. O nome de Davi passou de desconhecido a reverenciado em um único dia. O menino de Belém, que havia deixado o rebanho para levar pão aos irmãos, agora era reconhecido como o jovem que derrubara o gigante. Mas sua vitória não era apenas pessoal, era coletiva, espiritual, nacional. Tocava fundo no coração de Israel. No acampamento, o semblante dos soldados mudou. Onde antes havia inquietação, agora havia admiração. Muitos ainda tentavam entender como aquilo havia acontecido. Alguns diziam que foi sorte, outros que foi ousadia. Mas no fundo, todos sabiam. Havia algo diferente em Davi, algo que não se explicava com treinamento ou habilidade. Era fé. Ao ser levado à presença do rei Saul, Davi manteve a mesma simplicidade. Não exigiu reconhecimento, não pediu recompensas. Falava com respeito, mas com firmeza. Sua confiança permanecia firme não em si mesmo, mas no Deus que servia. E aquilo, por mais que incomodasse a muitos, era impossível de ignorar. O povo começou a cantar. As canções celebravam a vitória e o novo herói. Mas com os cânticos veio também a inquietação do rei. Saul viu em Davi algo que não compreendia e que aos poucos começava a temer. A admiração logo se misturaria à inveja e o coração do rei jamais seria o mesmo. Ainda assim, Davi não mudou. Continuou servindo, tocando sua harpa, respeitando autoridades, cuidando de seus deveres. Mas já não era mais apenas o pastor das colinas. Agora carregava a história de uma nação. Era lembrado como aquele que não se intimidou, aquele que viu um gigante, mas não se deixou guiar pelos olhos, aquele que acreditou. A história de Golias, contada por gerações, tornou-se símbolo de como Deus escolhe o improvável para realizar o impossível. E Davi, com sua funda e uma pedra, mostrou que a verdadeira força não está no braço do homem, mas no coração que confia plenamente no Senhor. O impacto daquela vitória atravessou os anos. Marcou o início de uma nova estação em Israel. Não apenas política ou militar, mas espiritual. Uma lembrança viva de que a fé sincera pode estremecer até os alicerces do medo. A história de Golias não é apenas sobre um gigante que caiu. É sobre o contraste entre a confiança humana e a dependência de Deus. Sobre como o orgulho pode crescer tanto que se esquece da própria fragilidade. E sobre como a fé, ainda que simples e jovem, pode mover o impossível. Golias representava mais do que força física. Ele era símbolo do medo que paralisa, da arrogância que desafia a Deus, da intimidação que cala corações.
Por 40 dias, ele dominou o campo com palavras e presença, mas bastou um coração disposto a confiar em Deus para que tudo mudasse. Davi nos mostra que coragem não nasce da ausência de perigo, mas da certeza de que Deus está conosco. Ele não negou o tamanho do inimigo, mas não permitiu que isso definisse sua postura. Enquanto todos viam um gigante invencível, Davi via um desafio, a santidade de Deus, e isso ele não podia ignorar. A vitória de Davi revela que Deus não precisa de muitos, nem de poder humano. Ele usa o improvável, o desprezado, o pequeno, desde que seja disponível e fiel. O que derrotou Golias não foi uma pedra, mas a fé por trás dela. E isso permanece verdadeiro até hoje. Na vida cristã, enfrentamos gigantes de várias formas: medos, vícios, traumas, pressões do mundo, vozes que nos diminuem. Muitos deles se levantam todos os dias e tentam nos convencer de que não somos capazes, de que estamos sozinhos. Mas a história de Davi e Golias nos lembra que não precisamos vencer com nossas armas. Precisamos apenas nos posicionar com fé, sabendo que a batalha é do Senhor. O que Deus procura não é perfeição, nem títulos, nem aparência. Ele busca corações inteiros, que confiam mesmo quando todos recuam, que se colocam à disposição mesmo sem entender tudo, que dizem sim, mesmo quando parecem os menores entre os irmãos. Golias caiu porque alguém acreditou mais em Deus do que na lógica. E essa continua sendo a chave para vencer: fé viva, coragem humilde e obediência ao chamado. Os gigantes ainda caem, Deus ainda levanta Davis. Se você gostou da história de Golias e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.